Prezados irmãos e irmãs, Jesus nos abençoe. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Arte Espírita em Foco. E como estamos na época de Natal, nós vamos, nesse mês, ler dois textos que não são contos, né? São apenas textos que são colocados como prosa poética. Prosa poética é um tipo de narrativa literária em que você faz uma poesia em forma de prosa, né? O nome já está falando. Então nós temos dois textos em forma de prosa poética que nós desse mês vamos ler e comentar com vocês. O primeiro deles intitula-se Governador. E o texto nos fala o seguinte: governador planetário recita poemas de sonhos. O governador de esferas celestiais, ordenando milícias de luz, varrendo a desesperança, reescrevendo o futuro, escrevendo nas nuvens uma canção chamada Caridade, retocando com seus lábios orvalhados correntezas do destino, narrando aos homens de boa vontade sinfonias de paz, amarrando com os cordões fluídicos do amor corações aflitos, deixando sementes de liberdade na primavera incriada, osculando com sua harmonia divina mulheres aladas, recuperando com suas mãos dadivosas emoções alcandoradas. Poemas de Jesus espalham-se por todo o planeta, lançado das altas esferas, com emoções dulcíssimas. A sua posição de governador planetário tem sabor de eternidade. Não esqueçamos a beleza do seu olhar infinito, espelhando no ventre fecundo da terra. Todas as feras amansam-se quando ele chega. Árvores desabrocham, repletas de frutos saborosos. Riam e encontram oceanos iluminados. Imagens evangélicas testemunham verdades. O governador resume tudo numa única palavra: amor. Bem, então esse é o texto que nós vamos comentar nesse vídeo em homenagem ao nosso querido Mestre Jesus. E de que maneira que nós vamos comentá-lo? Relatando aqueles momentos em que na vida de algumas pessoas a presença de Jesus se torna importante. Então nós vamos colocar aqui algumas narrativas relatando que quando você tem Jesus, quando você compreende Jesus efetivamente como governador planetário, como governador das nossas vidas, como nosso mestre incomparável, nós vamos agir de outra maneira. Então, eu tenho duas reflexões que ocorreram com amigos nossos e uma que ocorreu comigo pessoalmente. Então, a primeira delas foi uma amiga minha, que ela é professora universitária e ela é negra. E ela participa de um grupo na universidade de pessoas que debatem de que maneira que direitos civis possam ser alcançados. Então é a conscientização contra o racismo, a conscientização contra a exploração dos trabalhadores, contra a exploração dos sem teto e dos sem terra. Então ela, apesar de espírita, ela compreende que a cidadania, a luta pela cidadania, pelas conquistas de cidadania são válidas. É lógico que você pode obter essa luta dentro de um processo de uma ética do Cristo, sem violência, sem agressões, mas é o que ocorre.
você pode, logicamente, atuar na sociedade procurando melhores condições de vida sem agressões. E aí, essa minha amiga, ela passou por uma experiência na qual ela verificou que você manter a ética do Cristo dentro de determinadas situações é muito difícil e muito desafiador, mas que é extremamente necessário. Então ela relata que nesse grupo de professores que ela participa, né, fazendo debates, manifestações culturais, defendendo causas sociais, teve um determinado momento em que chegou um debate de direito ao aborto. Estava tendo aquela discussão lá no Congresso, né, daqueles companheiros, né, que estavam querendo criminalizar o aborto, falando que a mulher que faz aborto tem que ser presa. Então isso veio para o debate. E ela se posicionou dentro da ótica da doutrina espírita. Então ela falou o seguinte: olha, realmente a religião que eu professo, ela não coloca que que você tem que criminalizar a pessoa que faz o aborto, né? Mas de acordo com a doutrina espírita, o aborto é um crime perante a lei divina. E por quê? Porque a doutrina espírita nos esclarece, aí ela citou as obras espíritas que falam sobre isso, principalmente André Luiz, que tem uma referência sobre isso nas suas obras. Então, principalmente a mulher que faz o aborto, ela está impedindo que um espírito que precisa reencarnar, ele venha e faça o seu processo evolutivo. Porque quando você faz o aborto, você lesiona o perispírito do reencarnante. Então existe um corpo fluídico que liga seu corpo materno logo nos primeiros momentos da existência, que intitula-se perispírito, e naquele momento em que tem aquelas células ali que estão se desenvolvendo e que aparentemente ali não tem nada, apenas são células, mas já existe um perispírito ligado ao útero materno, e quando você faz a remoção através do aborto, você está dilacerando o perispírito, e o ser que ele se encontra, ele vai ser dolorosamente assassinado. Então ela explicou isso lá no grupo, e ela foi extremamente agredida intelectualmente, e ela disse que até fisicamente quiseram até partir para agressão física, que os ânimos ficaram exaltados. Então a primeira colocação que foi feita foi o seguinte: depois que ela falou e tal, aí ela disse que enquanto ela estava falando sobre isso, as pessoas já começaram a fazer aqueles risinhos de ironia, jogando piadinha. Tinha também um grupo de irmãs que defendiam, né, que não eram professores universitários, alunos, né, mas que defendiam o aborto, né. Tinha até uma moça que estava em estado avançado de gravidez, falou que ia fazer uma microcesárea, que ela tinha entrado na justiça, que ela queria fazer uma microcesárea, que ela não queria aquele filho de jeito nenhum, e que ia pegar, ia enfiar, fazer microcesárea, a gente sabe que vai matar, né? Porque a criança já está em estado avançado. Então aí ela disse que ela estava falando, a pessoa já começou, né, a dar aquele gizinho, besteira, não sei o quê. Ela falou assim: olha, vocês podem esperar eu concluir meu raciocínio, por favor? Aí eles respeitaram, mas sempre com aquelas piadinhas, né? Aí quando ela terminou de fazer as colocações, ela foi agredida verbalmente primeiro, né? Então as pessoas colocaram
uma das colocações foi o seguinte: a doutrina espírita ou o kardecismo é uma religião de elite, é uma religião de brancos. A religião de negro, a religião efetivamente brasileira, é a religião de matriz africana, é o candomblé. Isso os professores falando, né? Para elas, os professores universitários. Então, o candomblé, que é a religião brasileira. O kardecismo é uma religião europeia de brancos e de elite. Inclusive, o Allan Kardec era racista, porque ele nas suas obras relata que os negros eram espíritos inferiores. E o movimento negro, inclusive, processou a Federação Espírita Brasileira como racista. Aí ela esperou eles se colocarem e falaram assim: olha, primeiro, eu sou negra, e no movimento espírita não existe essa questão que vocês estão colocando de que o movimento espírita é para branco. Eu sou negra, minha família toda é de negros, todos nós somos espíritas. Eu me formei com muita dificuldade, não sou rica, não sou fardo de elite nenhuma. E isso é uma inverdade, dizer que o espiritismo é uma religião de elite de branco. Respeito muito, nós respeitamos todas as religiões, consideramos o candomblé e a umbanda como religiões válidas. São religiões também que encaminham as pessoas a Deus, mas existem vários caminhos que levam a Deus e o espiritismo é um deles. E além disso, tem uma situação de que quando Kardec faz essa colocação de que os negros são espíritos inferiores, isso é uma questão anacrônica. Vocês precisam entender que Kardec, como um pensador, ele estava seguindo a opinião da época. Aquilo não é uma opinião dos espíritos, é uma opinião dele, Kardec. Então tem algumas passagens da codificação em que Kardec coloca anotações próprias, que não são dos espíritos. Ela até citou também a questão da geração espontânea, que está na Gênesis, que a gente sabe que é um erro, mas que na época ele colocou porque era uma coisa que era colocada, né, como uma verdade científica na época. Geração espontânea é você pegar uma substância, você cobrir essa substância e ali naturalmente, espontaneamente vão surgir elementos de putrefação. Então esses elementos de putrefação não são espontâneos. Hoje se sabe que dentro dos elementos orgânicos existem bactérias saprófitas, que são bactérias que responsáveis pela decomposição dos elementos orgânicos, que provocam esse processo de putrefação, mas na época não se sabia. Então Kardec também teve essa passagem que hoje não é mais aceita, mas que não é a opinião dos espíritos, a opinião dele. E ela foi mais além, ela é uma estudiosa da doutrina, falou, e teve uma passagem no livro Revista Espírita, que são 12 volumes, em que Kardec recebe uma comunicação espiritual de um escravo africano, demonstrando pela linguagem desse escravo que eles não são inferiores, e ele aí naquele ponto ele retifica aquilo que ele tinha falado anteriormente. Aí, apesar disso, eles não aceitaram. Começaram, não, você é porque você é fanático, você é fundamentalista, não sei o quê. Aí o negócio da agressão física foi assim, aí começaram a bater boca e tal, e ela tentando, né, se colocar, né. Aí quando surgiu essa moça que estava querendo fazer amigo de cesárea, e falou o seguinte, olha professora, eu queria que a senhora me dissesse o seguinte, esse filho aqui é fruto de um estupro. Eu tentei manter essa gestação, mas eu tô com ódio do meu filho. Eu prefiro que ele morra agora, que senão o que vai acontecer é que quando ele nascer eu vou matar ele. Que eu tô com tanto ódio do cara, da pessoa
que fez isso comigo, porque era uma pessoa da família, né? E eu tô com ódio, eu vou matar o meu filho, então eu prefiro que ele morra logo. Aí ela falou assim, olha, você faz o seguinte, você tem essa criança, me dá que eu crio, se você conseguir. Aí a menina ficou revoltada, eu não vou fazer isso aqui, e aí quis até bater nela. Ela falou assim, olha minha filha, você faz. Aí daquele momento em diante, ela foi expulsa desse núcleo, foi expulsa. Ela foi banida, né? Como uma pessoa retrógrada, uma pessoa incompetente, não sei o que e tal, e foi banida. Então aí, mas só que ela ficou preocupada com a menina. Aí o dia que aí ela ficou monitorando essa menina da microcesárea, e o dia que ela foi fazer o aborto, ela conseguiu detectar o dia que a menina foi fazer o aborto, ela apareceu lá na clínica e falou assim, minha filha, não faça isso, tenha a criança e me dê. Aí a menina falou, tá bom, eu vou fazer isso, hein? Agora só depois não me devolve não. Aí ela teve a criança, a menina que ia fazer o aborto na microcesárea, teve a criança e deu pra ela, né? Aí passou um tempo, a menina foi crescendo, uma menina, ela foi crescendo, só que essa menina da microcesárea tornou-se evangélica. E aí reviu aquele posicionamento. Aí foi até a minha amiga e falou assim, olha professora, eu pensei bem, será que a senhora podia me devolver a fulana que a senhora está criando? A garota ainda estava com 6 meses mais ou menos. Ela falou, tá minha filha, eu devolvo, mas você tem certeza que é isso que você quer? Não, eu encontrei Jesus e eu vi. Então, esse relato dessa minha amiga mostra como se posicionar no sentido de você ter Jesus como um princípio, como um governador espiritual, porque, caso contrário, o que ela ia fazer? Você quer fazer o aborto com microcesárea, é problema seu, minha filha, não tem nada com ele. Até porque ela disse que ela ficou com tanta raiva, estava com tanto ódio, que conforme ela foi argumentando, a menina quis bater nela fisicamente. Ela podia falar, não interessa, então ela que fique por aí, não interessa. Então isso foi um outro relato mostrando que a gente tem que ter realmente Jesus como o governador espiritual do planeta e exemplificar os ensinamentos que ele nos deixou. Que entender Jesus como o nosso governador espiritual não é apenas uma questão teórica, tem que ser uma questão prática. Um outro relato foi um rapaz também, meu amigo, que ele é sindicalista, ele também entende a necessidade da luta para poder fazer as questões, né, da luta por melhores condições de vida. É espírita, mas não opta pela violência. Aí ele me contou que uma ocasião lá no local, eu estava em greve, e aí um dos líderes sindicais sugeriram que, para forçar o patrão a fazer o que eles queriam, tinha que sabotar as máquinas. Então ele sugeriu durante a greve, eles estavam sendo pressionados, estavam botando polícia na porta, aquela situação de grevista, né? Aí, não, vamos sabotar as máquinas, que aí o patrão vai se obrigar, vão destruir, a gente entra lá na loja, finge que vamos trabalhar, que a greve acabou, e aí a gente sabota as máquinas, depois a gente entra em greve de novo. E aí ele foi contra, ele falou que não ia fazer isso, que isso aí era errado, que para você conseguir algo, você tem que ter ética, você não pode buscar determinadas conquistas de forma desonesta. Aí todo mundo foi contra ele também. Você, não sei o que, você é crente, você é isso, você é aquilo, não sei o que. Aí eles fizeram. Só que aí realmente acabou a greve e tal, e colocaram lá a sabotagem. Aí as máquinas pararam de funcionar, eles voltaram a fazer greve de novo, falaram assim, a gente só vai voltar a trabalhar quando vocês, patrões, aceitarem nossas reivindicações, ou então a gente vai entrar de novo e vamos sabotar a máquina até vocês
fazendo o que nós estamos fazendo. Isso é crime, inclusive, eu acho. Aí foi aquela confusão e tal, aí acabou que os patrões cederam. Mas houve um agravante. Quando os patrões foram perguntar para eles de quem tinha sido a ideia de sabotagem, adivinha em quem que foi colocada a culpa? Nesse meu amigo espírita. Aqueles mais radicais, foi o fulano que mandou a gente fazer isso. Ele fazia parte do sindicato, mas não foi ele que tinha dado a ideia. Foi ele. Aí o que ele fez? Perdeu o emprego. Ele foi mandado embora. Mas ele não ficou com ódio, né? Daquelas pessoas. Ele mudou até de categoria profissional, foi trabalhar em outra coisa e tal, e não ficou com ódio. Aí passou um tempo, alguns daquelas pessoas que eram daquele sindicato se candidataram a serem políticos, e ele falou assim: eu não vou votar nessa pessoa, porque é uma pessoa que me prejudicou, que não tem ética, e agora está aí se colocando como alguém que é adepto de determinadas situações. Logicamente, a gente aqui, em nenhum momento, a gente está aqui generalizando, dizendo que todo mundo que é sindicalista é mal intencionado. Tá? Eu coloco que o sindicalismo é importante, é algo que tem que ser, a luta é válida, e nós estamos relatando a maneira, o meio, as formas de você atingir os seus objetivos, que não podem ser meios ilícitos, não podem ser meios desonestos. Assim como também nós não estamos invalidando as lutas pela cidadania, o direito à mulher, contra a violência doméstica, as questões sociais, né, que são debatidas nas universidades. Isso nós não estamos generalizando todo mundo que é professor universitário é radical, é mal intencionado, mas é um alerta em relação aos extremismos, que esse meu amigo tinha sido uma pessoa que tinha sido contra a destruição, a sabotagem das máquinas, e aí depois que os patrões foram perguntar quem tinha sido responsável por aquela ideia, botaram a culpa nele, quer dizer. Então, a gente sabe que esses extremismos não são interessantes, e é importante você, mesmo sendo prejudicado, você se manter fiel àquilo que Jesus coloca. Ele falou que podia ir lá, ficar com raiva da pessoa, ficar com ódio, né? E querer se vingar de alguma maneira. Ele falou que não, ele conseguiu, lógico, ele ficou chateado, né? Se sentiu traído, mas não ficou com ódio, né? Levou aquele choque inicial, mas não permitiu que o ódio e o sentimento de vingança tomasse conta dele. E finalizando, outro fator que aconteceu foi comigo mesmo, que eu fui falar numa casa espírita, e aí comecei a falar sobre André Luiz, sobre Emmanuel, fiz um link com o tema que seria debatido, era um tema do Evangelho, e eu peguei e fiz um link com André Luiz e com Emmanuel, né, com textos complementares. Aí quando eu terminei a palestra, a pessoa responsável pela casa me chamou e falou assim: olha, fulano, eu vou te pedir um favor. Você, quando vier falar aqui na nossa casa, não toque em nome de pseudo-sábio, porque aqui nós somos puristas, nós só seguimos Kardec, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, são pseudo-sábios. A gente não estuda esses espíritos, nós não confiamos, nós temos reservas em relação ao Chico Xavier, temos reserva em relação ao Divaldo, e aqui nós somos puristas. E aí eu falei assim: olha, então vocês não me chamem mais para falar aqui, porque eu sempre vou fazer, né, uma colocação em relação a essas pessoas que a gente não pode radicalizar. Então a nossa reflexão de hoje é o seguinte: nós vivemos num momento de muita polarização, de muito radicalismo, de muito extremismo, e nós precisamos ser fiéis a Jesus. Nós precisamos ter Jesus como o nosso mestre, como aquele que nos faz a indicação dos caminhos a serem seguidos.
E muitas vezes você, para ser fiel a Jesus, você vai desagradar pessoas. Às vezes até os melhores amigos seus, ou pessoas que você admira, você vai desagradar, porque você, para ser fiel a Jesus, você precisa de coragem de se colocar. Então, esses meus dois amigos, né, essa moça que é professora universitária e esse rapaz que foi sindicalista, e volto a repetir, eu não estou condenando aqui nada, não estou fazendo apologia contra sindicalismo, não estou fazendo apologia contra você ser professor universitário, você ser um pensador e você lutar por direitos. Mas eu estou falando a respeito de você ser fiel ao Cristo, aos princípios de Jesus, aos princípios éticos. A gente sabe que para nós espíritas o aborto é um crime. Então a gente pode respeitar quem faz o aborto, mas se você tiver a possibilidade de orientar a pessoa que ela está cometendo um erro, você deve fazê-lo, e foi o que a minha colega fez. Ela falou, a menina ia fazer o aborto, ela já tinha ido para lá, ela estava com barriga de 7 meses, ia ser um assassinato, que ia tirar a criança e ia matar, né? Ia dar uma injeção letal e ia matar a criança. Ela foi lá, falou com ela, não, minha filha, tem a criança e me dê. Aí ela pegou, falou que fez isso, depois ela repensou, pediu a garota de volta, ela deu a menina para ela já tinha se apegado à garota, disse que a garota com 6 meses ficou assim, chorou a beça no dia que ela foi embora com a mãe, mas aí ela permitiu também que houvesse, aí ela botou essa minha colega de madrinha dela, né, para não perder o contato. Então é isso, quer dizer, seguir a Jesus é desafiador, porque às vezes você tem que ser prejudicado, como esse meu amigo sindicalista foi, que ele perdeu o emprego, foi mandado embora, acusado injustamente de algo que ele não tinha sido responsável, para você ser fiel ao Cristo, né? E ele podia querer se vingar da pessoa, né? Podia ter ido lá, não fui eu, não, foi o fulano, não sei quem. Ele falou, ele falou, não vou falar nada, que isso aí vai enrolar muito e vai acabar dando polícia, então é melhor eu seguir meu caminho. E realmente ele preferiu fazer isso. Então essa questão de você ser fiel ao Cristo é o nosso objetivo durante o ano de 2025. A gente está terminando mais um ano, cada um com as suas dificuldades, com os seus desafios, e a gente precisa realmente ser fiel ao Cristo. E esse negócio que está surgindo no meio de purismo doutrinário, eu particularmente acho isso totalmente equivocado, né? A gente também, não vou ficar aqui combatendo, fazendo combate a quem pensa assim, mas a minha postura e a postura da casa que eu frequento é entender Divaldo, Chico, Raul Teixeira, Ivone Pereira, vários, Haroldo Dutra, vários irmãos aí que têm as suas contribuições complementares à doutrina, com pessoas confiáveis, né? E que merecem o nosso respeito. Você não pode, falta de respeito, você dizer que mano é pseudo-sábio. Falta de respeito você dizer que André Luiz é pseudo-sábio, né? Quer dizer, isso é um absurdo, né? No meu entendimento. Agora, não estou aqui combatendo também, dizendo, não, quem faz isso é porque é isso, é aquilo, botando adjetivo pejorativo. É um direito que cada um tem, mas que nós discordamos. Então, esse momento agora é um momento de polarização. A gente vai ter aí, em 2026, novamente eleições e tal, e ano que vem já vai ser a prévia, né? Então vão começar aí essas polarizações, esses extremismos, e nós que somos espíritas temos que estar muito atentos para não cairmos nesses engodos de querer extremismo, de querer, não, isso aqui Jesus que faz, eu não vou fazer, vou fazer diferente. Não, a gente tem que procurar fazer o que Jesus coloca, fazer um esforço para seguir exatamente o que ele nos recomenda. Então, meus irmãos, é isso que a gente queria conversar com vocês nesse momento. Eu queria aproveitar para fazer um anúncio de um livro do meu amigo Paulo Weber Gil, chamado Jesus Supremo Governante Planetário.
ele fez o lançamento desse livro na casa dele, Casa Espírita dele, que é o Grupo Espírita Deus, Luz e Amor. Quem quiser adquirir a obra, coloca no meu WhatsApp o pedido que eu passo para ele, e aí a pessoa vai receber o livro. O livro compra-se diretamente na instituição ou diretamente com o autor. Se algum de vocês quiserem adquiri-lo, coloca aí no meu WhatsApp o pedido de que eu quero o livro do Paulo Weber Gil, e aí eu passo para ele o contato de vocês e ele entra em contato e manda a obra. Não vou falar o nome, não vou falar quanto é, porque senão vão dizer que eu estou querendo levar comissão. Não estou levando comissão nenhuma, estou falando isso porque é um amigo nosso esforçado, que também tem livros publicados, e a gente está aproveitando aqui o canal para fazer a divulgação. Que Jesus nos abençoe e até o próximo vídeo.